Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai começar a ver dashboard. A gente vai começar a montar esse dashboard aqui que eu criei, tá? Do zero a gente vai fazer junto. Vai ser uma série, então vão ser vários episódios para a gente conseguir completar esse dashboard aqui. E nesse primeiro episódio a gente vai montar aqui o fundo, né? Fazer o layout do dashboard e o histórico de faturamento. Ok? Então, se você quiser acompanhar como que a gente vai criar esse dashboard aqui, eu já vou deixar disponível a planilha para fazer o download só com os dados. E aí a gente vai fazendo junto, tá bom? Vamos lá? Bom, então a planilha que tem para baixar ali que eu deixei na descrição vai ter esses dados aqui, né? Então só tem uma aba com dados e é isso que a gente vai usar para começar a fazer o dashboard. Então vamos lá, vamos criar uma aba aqui dashboard. E cada gráfico do nosso dashboard vai ser uma tabela dinâmica. Então, como a gente vai fazer nesse episódio aqui o histórico de faturamento, vamos criar aqui a dinâmica do histórico de faturamento. Vamos lá. Inserir tabela dinâmica. Eu vou colocar sempre na planilha existente aqui para a gente ter só uma aba de dados ali e ter tudo organizado. Você pode criar várias abas também, vai dar certo no mesmo, tá bom? Eu coloco aqui na mesma só para a gente conseguir ver na mesma tela. Dá um OK aqui. Aí ele vai criar aqui a tabela dinâmica para a gente. E o que eu vou trazer de campos aqui? Eu vou trazer o ano, o mês, né, de faturamento e o total da venda. E aí pronto, ele já traz aqui a configuração que a gente vai precisar para fazer o primeiro gráfico. A única questão aqui é que esse número aqui, ó, para mim, ele está muito grande. Eu vou formatar ele dividido por 1000 para ficar mais fácil ali na hora que a gente for visualizar os rótulos. Então vamos aqui, ó, configurações do campo, formato do número. Eu vou colocar um personalizado aqui, vou colocar R cifrão ali, vou colocar 0, dividir por 1000 e K, para ficar menos extenso ali o número, né? Então vai ficar 106, nossa, vai ficar bastante assim, 842K. Ok, né? E o que eu vou fazer aqui também? Vou renomear essa tabela dinâmica para a gente conseguir enxergar depois da onde que estão vindo os dados, ficar mais fácil. Então aqui vai ser histórico, tabela, dinâmica, dinâmica, histórico, faturamento. Só para a gente ter mais organizado. E aqui em cima eu vou colocar um títulozinho também, aqui, só para a gente ter histórico, faturamento, ok? Vamos aqui inserir o gráfico. O primeiro gráfico que eu fiz lá foi um gráfico de linha com marcador, então desse tipo aqui. E aí o que eu fiz? Eu ocultei os botões aqui, ocultar os botões. Deixa eu trazer a tela mais para cá para a gente enxergar o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Deletei esse total aqui, deletei esse total aqui, porque esses títulos a gente vai criar no nosso layout ali do dashboard. E o que mais que eu fiz aqui? Formatei a linha aqui, ó. Então vamos fechar esse campo aqui. Você pode dar um Ctrl 1 ou formatar série de dados. Não, vou fechar aqui, mesma coisa. Formatar série aqui no meio. Ou Ctrl 1, ele vai abrir o mesmo menu, ok? Então, no preenchimento aqui ó, da série, eu vou deixar uma linha gradiente. Por quê? Porque eu quero destacar quem chegou mais para cima do faturamento e quem estava abaixo também. Como que a gente faz isso aqui? Ó? Linha gradiente. E aí a gente tem vários clipezinhos aqui, digamos assim, que é onde a gente coloca a marca da cor que a gente quer definir o gradiente. Então eu vou colocar nas marcas aqui, ó, 0, vou colocar nas marcas 40%, outro na marca 60, não, 70, e outro na marca 100. Então, de 0 a 40 ele vai ser uma cor, de 40 a outra vai ser outra, de 40 a 70 vai ser outra, e de 70 a 100 vai ser outra. Então, aqui à direita é quem está lá embaixo. Então, vou pintar de vermelho. Então, quem estiver lá embaixo vai ter um destaquezinho de vermelho. E quem estiver no meio ali, para mim, vai ser tipo cinza. Vai estar tipo, tá na média, tá ok. E quem conseguiu chegar lá em cima vai ter um destaquezinho aqui de verde. Então, pinta de verde e ele fica mais coloridinho assim, ó. Ok? E aqui nas opções de marcador, aqui ó, preenchimento, marcador, opções de marcador, eu vou colocar um interno, que é o que ele já tinha ali mesmo, só vou aumentar o tamanho dele aqui. E preenchimento dele, na verdade, eu vou deixar sem, porque eu não quero que fique essa bolinha azul inteira aqui. Eu vou deixar só o círculo como se estivesse aberto. Então, eu vou deixar sem preenchimento, ó, ele vai ficar
assim, e a borda que eu vou definir. Eu quero uma linha sólida, vou colocar pode ser esse verde escuro aqui que já estava, e vou aumentar a espessura da linha. Então vai ficar um círculozinho mais visível, ok? E aí vou adicionar os rótulos. E aí, beleza. Ó, eles têm, tá meio confuso aqui um em cima do outro, porque a gente tem vários dados aqui mostrando. Mas quando a gente tiver o dashboard pronto, a gente vai trabalhar com os filtros. Então é como se a gente estivesse trabalhando com esses dados aqui, talvez, por exemplo, assim, sabe? Então vai ficar mais fácil de ver. A gente pode só arrumar os rótulos aqui, para ficar em cima do círculo, que aí dá para ver melhor ainda. Ok? O gráfico é basicamente isso, o primeiro gráfico. Agora, como que eu fiz o layoutzinho? Ó, tô com a planilha em branco aqui. Eu primeiro escolhi um fundo para ser o meu background ali do dashboard e coloquei alguns retângulos com transparência para dar destaque nos gráficos. Como que eu fiz isso? Você não tem uma figura de background? Vai no Google, coloca Google Background Image. Aí eu coloquei TI aqui porque é um tema. Você poderia ter colocado, sei lá, marketing, logística para encontrar coisas aí relacionadas à sua área ou ao seu tema, tá? Então eu escolhi qualquer figura daqui, né, para ser o plano de fundo. Então botão direito aqui, copiar imagem. Fui ali no meu Excel, Ctrl V. E aí arrumei a imagem para o tamanho da tela do meu monitor, tá? Por quê? Porque um dashboard, o ideal é que você não tenha que ficar mexendo de telas para ver vários indicadores. Então, se couber tudo numa tela só, maravilha, teu dashboard vai ficar ótimo. E aí, beleza, copiei a imagem aqui. Mas as cores do meu canal não são azul, né? São em tons de verde. Como que eu faço para alterar isso daqui? No formato de imagem, eu tenho aqui efeitos artísticos, cor, correções. Aqui já na cor, você já pode mudar algumas cores aqui e você pode ter mais variações ainda, por exemplo. Então você pode pegar qualquer imagem, né, da internet, mesmo que não esteja nas cores que você quer, e depois trabalhar em cima disso daqui. Ó. Eu vou colocar um verde aqui, mas esse verde para mim ainda está muito claro. Então o que eu vou fazer? Ctrl 1 ou formatar a imagem, ali no botão direito formatar a imagem. Na imagem aqui, ó, tem ajustar nitidez, brilho, contraste. Então vou tirar um pouco o brilho e aumentar um pouco o contraste, porque daí ele vai ficar bem escuro. Porque eu quero um fundo bem escuro para conseguir dar destaque aos meus gráficos, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Vou diminuir um pouquinho para não ficar tão escuro também. E beleza, fechou. Tenho minha imagem de fundo ali. Como é que eu fiz o painelzinho do gráfico, né? Eu coloquei aqui uma forma, inserir forma. Retângulo, cantos arredondados, mais ou menos aí do tamanho do layout que vai ficar o teu gráfico, aí depois você pode ir ajustando. O que eu fiz aqui? Preenchimento, coloquei branco, porque não vai ter nada demais, sem contorno. Aí coloquei um efeito de forma aqui, esse efeito 3D aqui que ele faz, ó, baixo relevo relaxado, só para fazer uma bordinha aqui. Ajustei aqui mais ou menos os tamanhos. E coloquei uma transparência. Então, Ctrl 1 de novo. Nas opções de preenchimento, olha lá, o preenchimento sólido branco e a transparência aqui eu coloquei um pouquinho de transparência. Então, 15, 20 talvez, ó, 20. E aí você faz um background só para o teu gráfico. Então, já tem o gráfico pronto. Vou copiar o gráfico aqui, Ctrl X para recortar daqui. Ctrl V para colar aqui. E agora a gente vai arrumar o gráfico aqui nesse painelzinho aqui. Então, vamos lá. Arrastar um pouquinho mais para baixo. Posso aumentar ele um pouquinho aqui. Vou deixar sem preenchimento o gráfico, porque eu estou usando já o painelzinho ali de trás para fazer o fundo. Vou deixar sem linha, para não ter a linhazinha que fica aqui em volta. E o que mais que eu vou fazer? Ah, eu coloquei essas linhas aqui, ó, que quase não dá para ver, mas tá ali porque tá branco. Eu vou colocar uma linha verde. Ó, já até veio verde aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho, só que eu não quero uma linha, eu quero o pontilhado. Então aqui, ó, no tipo de traço, posso escolher aqui pontilhado. E aí fica mais um ajustezinho. E como que eu coloquei o título aqui? Eu coloquei mais uma forma aqui, forma, com um recântulo arredondado, desse jeitinho aqui. Aí deixei ele bem redondinho aqui, ó, puxei o ponto amarelo aqui da forma para ajustar o efeito, deixei bem redondinho. Pintei de verde, bem escuro mesmo.
deixei sem contorno aqui, e trabalhei com a transparência. Então, aqui nas opções de preenchimento sólido, fui trabalhando com a transparência. Então, 50 de transparência, e aí ele vai pegar a cor que está ali do fundo. Por isso que eu deixei dessa cor. E o texto, eu só dei um editar texto aqui, coloquei histórico de fato. Opa, não é esse, é editar texto, histórico de faturamento. E aí arrumei aqui com centralizar o texto e tudo mais, aumentei a fonte e coloquei o ícone aqui também, tá? Para quem tem a versão 365 do Office, no inserir aqui você já tem vários ícones para inserir. Então eu vim aqui em ícones, coloquei aqui faturamento, não, coloquei dinheiro, se eu não me engano, vamos ver. Dinheiro, será que foi dinheiro? Bom, enfim, eu procurei aqui, poderia ser a moedinha aqui. Ah, não, foi esse daqui, ó. Foi essa cédula aqui que eu coloquei, ó, dinheiro. E coloquei, ele inseriu aqui, ó, o dinheiro, e aí você pode brincar com o preenchimento dele. Então, branco, coloquei branco aqui e coloquei aqui. Para quem não tem a versão do 365, como que eu fazia antes de ter a versão do 365? Google. Vem aqui no Google, se coloca lá no Google. ICO, tem várias maneiras de procurar, tá? Eu procuro assim, ó, ICO, e aí o nome do que eu estou procurando, por exemplo, faturamento, usuário e tal. E nas opções aqui, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu quisesse alguma coisa de usuário, ICO, usuário, ele vai vir assim, com várias opções. O que que eu faço? Eu venho aqui em ferramentas, e aí eu procuro a cor transparente. Por quê? Porque aí fica mais fácil a hora que você for colocar lá na sua planilha, no seu gráfico. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, esse usuário aqui, ó, achei bacaninho. Esse usuário aqui não está com fundo transparente, mas vamos... Ah, não, tá sim, ele só demorou para carregar. Quando ele fica com fundo transparente, ele fica com esse quadriculado aqui atrás. Então, você já tem como saber quando está transparente ou não. E aí, vem aqui na tua planilha. Bom, ele não veio com fundo transparente, mas é até bom, porque daí a gente pode fazer assim, ó. Formatar imagem, tem essa opção aqui também, ó, remover plano de fundo. Olha só, ele já identificou o que é para remover. Como o cabelo dele é preto também, ele está se perdendo um pouco. E aí o que você pode fazer aqui, ó, marcar para manter. Então você vai desenhar aqui, ó, mais ou menos no cabelo dele aqui, ó, e ele vai manter essa área aqui e vai retirar o resto. Então eu vou pintar aqui e também a parte do terno dele que é preto, ó, ele se confundiu um pouco. Então isso daqui eu quero que ele mantenha. E vou manter alterações. E aí pronto, ó, ele tirou o fundo. Também é uma ótima opção para você usar aí quando você estiver procurando ícones e tal. Então, se aqui fosse, por exemplo, o histórico de usuários, eu poderia usar esse ícone aqui, ok? Bom, esse foi só o primeiro episódio, tá? Então, no primeiro episódio a gente fez o histórico de faturamento e começamos a colocar aqui o nosso background e tudo mais. No próximo episódio a gente vai ver o próximo gráfico e assim por diante até a gente terminar essa série, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.